Boa tarde, me chamo Jusceline, sou aluna da escola Sérgio João Ricardo da Silveira, segundo ano do ensino médio. Vamos iniciar uma entrevista sobre os seus conhecimentos sobre plantas medicinais. Como é seu nome? Meu nome é Rosélia, eu sou do 8º ano do ensino fundamental. Certo. Conte-nos um pouco sobre sua história com plantas medicinais. A primeira pergunta. Tem alguma lembrança de sua infância envolvendo o uso de plantas medicinais? Sim, desde que eu fui criada pela minha avó, e desde que eu fui criada, eu tenho convívio com essas plantas. Ótimo. Desde quando você tem contato com elas? Desde criança, né? Desde criança. Certo. De que maneira essas plantas se fazem presente em sua residência e em sua família? É de maneira, bem dizer, constante, porque para essas pessoas mais antigas, para elas tudo é um chá, né? Sim, Então, é constante. Quanto eu morava com a minha mãe, que hoje eu não moro mais, quanto agora que eu moro na minha casa e a minha sogra que mora do lado, é constante. certo, muito bem. Na sua família existe tradição no uso de plantas medicinais? Sim, desde, né, da minha avó foi, nós todos fomos criados juntos, né? Ela foi ensinando, desde então a gente aprendeu e o que a gente pode repassar para o próximo a gente já passa. Certo. Quem são ou foram responsáveis por incentivar a utilizar plantas medicinais para cuidar da saúde ou tratar alguma enfermidade? Minha avó, minha avó que eu chamo de mãe. Ela lhe incentivou, né? Uhum. E Certo. lá em casa não tinha essa coisa muito, na época, né? Não tinha muita coisa de remédio. Era Medicamentos, né? mais as plantas medicinais, tudo era. Sim, certo. Quais enfermidades você costuma tratar utilizando plantas medicinais ou já tratou utilizando as plantas? Eu uso mais a corana, o hortelã, são as mais que eu mais uso. Sim. Como ocorre a preparação das plantas para o tratamento dessas enfermidades mencionadas anteriormente? O hortelã, eu esquento a água, coloco ele e deixo abafar. E já o corama, que é lá em casa é bastante usado para alguma ferida, assim, né? Tumor, Uhum. que só morna ele e coloca ele em cima. Desse jeito. Né? Cicatrização, né? Como você prepara cada receita utilizando essas plantas? Não entendi, né? Como você prepara cada receita utilizando essas plantas? Como o preparo dessas plantas, como você faz? Dessa, como eu te falei anteriormente, Infusão, essas coisas, infusão. né? E do mesmo jeito com o corama, né? Na água fervendo, né? O corama é só a gente lava, né? Uhum. Porque ele é criado fora, né? E tem Sim, areia e tudo, a gente lava e esquenta ele, né? Porque tem que esquentar, né? Para colocar em cima para cicatrizar, né? Ou então, se for um tumor, né? Para ele de estourar, algo assim. machucado, né? Aí a gente coloca em cima. Só morna ele um pouquinho e coloca em cima. Certo. Você procura repassar esse conhecimento para alguém? Como ocorre esse repasse? Quando alguém fala assim, né, que tumor isso, não se viu, aí eu disse, para mim se viu de tal forma, eu uso ele, se for para um tumor que já aconteceu, de colegas meus falar, e eu ensino assim, né, do jeito que eu faço, que lavo, enxugo, e morno ele um pouquinho, esquento, né, e Uhum. coloco em cima da ferida. E o hortelã do mesmo jeito, porque muitos deles falavam que cozinhavam, né, e como eu aprendi aqui na escola, que o jeito certo é fazer a infusão, né, que Uhum. esquenta, coloca o hortelã e abafa, né? Sim, Aí eu ensino eles assim. certo. Muito bem. Qual planta medicinal você cultiva em casa? Quem é responsável por cuidar da manutenção dessas plantas? Lá em casa, eu não. Lá na minha casa mesmo, é porque é minha casa e da minha sogra, de um lado do outro. Ela que cultiva. E de vez em quando eu ajudo ela a aguar, ela Uhum. pede para trocar de vasilha,
limpar. De vez eu não sou direto, mas eu auxilio ela em Em alguns momentos, né? É. Você consegue lembrar de alguma experiência que ele marcou positivamente ou negativamente em relação ao uso de plantas medicinais? Não, para mim sempre foi pontos positivos. Nunca teve contra, né? Uhum. Não que eu já tenha. Se alguma vez deu algum erro, alguma coisa assim. Não. Não, Não, né? não. Que eu me lembre, não. Certo. Em relação aos cuidados com a saúde de sua família, você se sente reconhecida, valorizada em todas as ações que realiza, desde o cultivo, manutenção das plantas, até a preparação da substância que será utilizada para tratar determinada enfermidade? Se você se sente valorizada, reconhecida na sua casa, pela forma que você realiza o cultivo e a manutenção das Sim, plantas. eu acho isso reconhecido. Tanto por ela, né, como para os que convivem com a gente dentro de casa, né, ver que acha legal o jeito que a gente cuida, né, que a gente Uhum, agua. E tem aquele, aquela constante coisa de fazer todo dia, né, de cuidar. Não que eu faça todo dia, porque eu também não tenho muito tempo, mas ela faz todo dia e no dia que eu posso ajudar, eu ajudo. uhum, certo. Muito bem, muito obrigada. Nada, Estamos obrigada também encerrando pelo essa convite. entrevista, né? Agradeço. E é isso, né? As plantas medicinais são remédios, né? Com São certeza. muito bons para a nossa saúde Sou e muito qualquer uso. influenciada, né? Sim. Obrigada. Boa Nada. tarde. Boa tarde para você também. É só apertar.